Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Ponto 3. Hoje queremos voltar a um tema urgente para a humanidade, o cuidado com a nossa casa comum. E vamos falar em específico da realidade da Amazônia brasileira. O assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no Vale do Javari, no mês passado, mostram que a situação na região está bem longe de ser pacificada. A luta pela preservação ambiental, de respeito e proteção aos povos originários, bem como de desenvolvimento sustentável da região, já tirou a vida de muita gente. E o que precisa ser feito para mudar essa realidade é o assunto do programa de hoje. Queremos abordar os desafios com o cuidado com a casa comum nessa região da Amazônia. Qual a responsabilidade do Estado brasileiro? Como a iniciativa privada pode ajudar a preservação da Amazônia? Como os brasileiros de outras regiões do país podem se comprometer com esse cuidado com o nosso maior patrimônio? Para falarmos sobre este assunto, nós recebemos de forma virtual, direto de São Paulo, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí. Professor Carlos, bem-vindo ao Ponto 3. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Também conosco o bispo da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira. Dom José, bem-vindo. Obrigado, uma alegria estar aqui participando com vocês dessa conversa sobre esse tema tão necessário e urgente, né, que é a defesa da nossa casa comum. E falando da palavra defesa, eu já citei aqui na abertura esse caso de repercussão internacional que foi o assassinato do Bruno e do jornalista Dom Phillips lá no Vale do Javari. E eu quero começar, Dom José, porque recentemente me encontrei com um bispo aí da região da Amazônia Legal, junto com uma colega jornalista de uma outra emissora que queria ir visitar o bispo e mostrar os desafios da evangelização e de proteção ambiental na Amazônia. E ela e eu ouvimos desse bispo o seguinte: não temos segurança nem para fazer uma denúncia, nem quando vocês estiverem aqui, vocês no caso da televisão, nem depois que vocês forem embora. Este não é o melhor momento. Quem não é da Amazônia, escuta isso, fica um pouco assustado, Dom José. A situação, ela é assim realmente tensa em toda a Amazônia Legal? Olha, de fato, a situação não tem sido fácil, né? Principalmente para quem está na ativa nesse trabalho junto aos povos indígenas, aos chamados povos ribeirinhos, que ficam à margem dos rios e lagos aqui da nossa Amazônia. E seja pessoas da igreja, né, que trabalham nesta área, como é o caso do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, seja os que trabalham na CPT, a Comissão Pastoral da Terra, ou na Comissão Pastoral dos Pescadores, que trabalha juntamente com essas pessoas ligadas aí à questão da pesca. E a insegurança, né, de fato, vem se tornando cada vez maior por causa justamente dessas situações que, diria, se tornou mais visível com a morte aí do Bruno e do Dom Phillips, né, que aí ganhou uma repercussão não só nacional, mas internacional. E é evidente que as palavras do bispo que você ouviu refletem um pouco essa realidade de fato aqui. Existe uma necessária atuação, nós não podemos recuar, né, não podemos dizer vamos deixar assim, porque não temos como fazer nada. O Papa Francisco nos motiva para tomar a defesa da Amazônia, desde a convocação do sínodo, no documento final do sínodo, os bispos que estavam lá presentes fizeram essa mesma opção, e na querida Amazônia o Papa Francisco disse que tudo aquilo que destrói a Amazônia não pode receber outro nome senão injustiça e crime, e que nós, os cristãos, e no caso os católicos, devemos nos indignar. Então, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, porque nós não podemos parar. Agora, que existe esse clima de medo até e de insegurança por parte de quem está
mais diretamente nesse trabalho de defesa da Amazônia, existe sim, nós não podemos negar, e até, como disse o bispo, né, por uma questão de precaução e de preservação da vida de vocês, que trabalham mais na imprensa, talvez dar um tempo para voltar a fazer trabalho semelhante seja um caminho, diria, de uma prudência necessária. Mas a missão continua, os trabalhos continuam, a nossa atividade pastoral nessas atuações de povos indígenas, pequenos agricultores, pescadores e ribeirinhos continua sendo feita aí através das nossas 2 grandes ações, ou 3 grandes ações que eu me referia da instante. Professor Carlos, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental atua nessa em outras frentes, mas especificamente nessa frente da Amazônia, também sente essa pressão? E como faz para superar essa pressão? E de onde ela vem, hein, professor? Olha, eu acho que a gente pode colocar essa questão como sendo uma questão de ausência de guardião, né? A Polícia Federal tem frequentemente dito isso, que a questão da Amazônia, a criminalidade hoje atinge um estado de insurgência em função exatamente da falta de presença do Estado. Quando eu me refiro ao Estado, eu me refiro ao poder de polícia, ao poder de fiscalização, da manutenção da lei, da ordem, que acontece com a presença da União, dos Estados, dos municípios, não é? E isso, de certa forma, essa desordem, esse caos que hoje ocorre, ganhou corpo em função da ausência proporcionada por uma ação antipedagógica do governo federal. O governo federal hoje no Brasil não tem tido a preocupação nem de ter o discurso ecologicamente correto e nem tem a preocupação de manter uma fiscalização realmente efetiva, não é? Então, é muito importante para nós, do movimento ambiental, que a Igreja tenha uma liderança como o Papa Francisco, que tenha sensibilidade para a questão da Amazônia e que ele frequentemente coloque isso como uma das premissas. Porque nós sabemos, do ponto de vista científico, que a Amazônia é essencial para a sobrevivência da humanidade em termos, inclusive, de regulação climática. E eu gostaria de também dizer que o papel do Bruno, né, e do Dom nesse momento foi exatamente o papel que a sociedade civil faz, que a imprensa faz, na ausência do Estado, porque na ausência da lei, da ordem, da fiscalização, da proteção ambiental, muitas vezes o jornalismo investigativo, auxiliado por militantes da área ambiental, acabam indo para essa linha de frente, para esse fronte, né, entre a degradação ambiental e a proteção do meio ambiente. E esse embate, naturalmente, acaba sendo nocivo para aqueles que vão para o enfrentamento. Então, hoje, realmente, não é prudente que haja uma exposição excessiva na Amazônia. Mas, como disse o bispo, o Dom José, nós não podemos nos calar e não podemos recuar, porque esse é um estado de desordem, de caos, que tem que passar por um processo de regularidade, né? De lei, de ordem, um processo civilizado, em obediência às leis, que são muito bem claras no Brasil, não só do ponto de vista de uma Constituição para a ordem, mas também de uma Constituição para uma ordem ambiental, né? O nosso capítulo de meio ambiente é a nossa Constituição Cidadã Ambiental. É verdade. E o Papa Francisco motivou e promoveu o Sínodo para a Amazônia, e esse sínodo já tem frutos, né, Dom José? Nós temos, além da exortação apostólica, nós temos já uma ação concreta, que é uma conferência episcopal focada nessa realidade da Amazônia. Mas essa conferência episcopal, essa ação da Igreja Católica, junto com outras igrejas, ela não está voltada somente para a sua ação, digamos, adintra, a sua ação pastoral. Também está atenta a esses desafios humanos, sociais de toda a região, né? Sim, o Sínodo foi um momento muito importante. Nós aqui da Amazônia chegamos na época do pré-sínodo a discutir por que é que o sínodo sobre a Amazônia teria que ser feito em Roma, mas depois nós fomos convencidos, inclusive, pelo saudoso Dom Cláudio Umes.
ele esteve aqui numa reunião conosco e explicou que o Papa Francisco queria realizar o sínodo sobre a Amazônia no Vaticano, porque ali havia uma maior possibilidade de chamar a atenção da imprensa internacional. E como de fato aconteceu, se tornou um assunto durante aí 3 semanas, a Amazônia esteve no centro das notícias, né? E do pós-sínodo, além do Querida Amazônia, que soma com o documento final do sínodo, e aqui, assim, o esforço que nós fizemos a nível de igreja na Amazônia, agora em Santarém, né, em junho passado, né, melhor dizendo, onde nós atualizamos o Encontro de Santarém de 1972 e celebramos os 50 anos, reafirmamos os 2 princípios, que é uma evangelização encarnada e libertadora. Então, nós reafirmamos que o caminho é esse, não temos como evangelizar aqui na Amazônia se não for dessa forma. Agora, inclusive, irmão Diego, a conferência que nasceu do sínodo, ela não é uma conferência episcopal. Aí foi outro avanço que o Papa Francisco nos concedeu. Ele criou a SEAMA, que é a Conferência Eclesial, né, da Amazônia. E porque ele dizia episcopal, então seria só para os bispos. E ele falou que deveria ser uma conferência que todas as vocações da igreja estivessem envolvidas. A vida consagrada, o laicato, né, os ministérios ordenados, diáconos e padres, para poder a gente fazer um caminho de como é que vamos fazer essa nossa querida Amazônia ser preservada de todos esses ataques, né, do avanço do agronegócio, da questão da mineração, né, do garimpo ilegal e assim, desses ataques que constantemente a Amazônia vem fazendo. E a SEAMA, é claro, não é para o Brasil, não é só para a Amazônia brasileira, é pensada para a Amazônia, a Pan-Amazônia, mas que tem uma influência muito grande. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo, eleito agora cardeal, faz parte, né, da direção da SEAMA, e isso tem nos ajudado bastante com a presença dele aqui, porque a gente tem como ter um interlocutor mais perto dessa nossa realidade a partir daqui, da Amazônia brasileira. Professor Carlos, eu coloquei no início do programa e agora trago a pergunta para o senhor. A iniciativa privada é sempre acusada, né, de ser a vilã da degradação ambiental. Ela consegue, por seu interesse de lucro, corromper o Estado e, assim, degradar a Amazônia. Mas é possível transformar o investimento privado em forma de desenvolvimento e preservação da Amazônia? Olha, irmão Diego, hoje, quando nós tentamos discutir estratégias para o movimento ambiental, sempre 3 ou 4 de uma reunião de ideias dizem: nós temos que mudar a economia. Não é? Então, o modelo econômico capitalista, neoliberal, que vem aí crescendo desde a Revolução Industrial, ele tem uma premissa que é de gerar lucro, distribuir dividendos aos acionistas. Então, a própria essência da economia, que nós chamamos da economia do business as usual, da economia como sempre foi, da economia antiga do século XIX, ela é uma economia predadora. É a economia que se colocou no Brasil durante a época da colonização, né? E hoje, para se manter um processo de vida com sustentabilidade no planeta, nós precisamos de uma economia que ela tenha responsabilidade ambiental, social, e ela tenha elementos de transparência, de governança, não é? Então, nós nem estamos falando aqui da ilegalidade, da criminalidade, né? Da atividade econômica criminosa, espoliadora, ambiciosa. Nós estamos falando aqui de você ordenar a economia de forma que ela entre no estágio civilizatório avançado e que ela tenha um componente social e ambiental à altura desse momento civilizatório que nós vivemos hoje, que é o antropoceno, onde a economia provoca impactos sinérgicos cumulativos ao ponto de transformar e interferir nas condições vitais do planeta, né? Então, essa transformação da economia é necessária.
E como é que a economia pode fazer isso? Em primeiro lugar, o regramento daquilo que é ilegal, daquilo que sai da Amazônia, ilegal. Ouro, da madeira, do gado, né? Você tem que ter um rastreamento das commodities, você tem que ter elementos disponíveis de transparência no mercado internacional para impedir que haja o consumo de produtos que sejam produzidos de uma forma ilegal, né? Esse é um ponto que tem que se atingir em termos de acesso à informação e de aprimoramento de mercado internacional. Então, eu acredito que esse ponto de regulação do próprio mercado, porque o mercado considera que aquele que produz à custa da degradação ambiental é um concorrente desleal no mercado, porque ele não tem o custo da adequação do seu produto a essa situação, né? Então, essa transformação, ela passa por um regramento internacional, já acontece, Comunidade Europeia, OCDE, outros organismos já têm essas exigências, elas estão crescendo cada vez mais. E, por outro lado, você tem que ter um aporte, como no Fundo Amazônia, de modo a incentivar a floresta em pé, né? Uma bioeconomia para a Amazônia, como se referiu o Dom José, aos processos artesanais de agricultura, de pesca, que são extremamente importantes e produtivos. O Brasil precisa dessa transformação para ficar livre, inclusive, de agrotóxicos, dessa questão toda que a gente vê hoje, que é uma ameaça até à saúde pública, não é? Então, eu acredito que a economia ela tem que passar por essa transformação, ela tem que se adaptar a um modus vivendi mais civilizado. E como o senhor disse, com o papel do Estado é importantíssimo para fazer essa regulação. E o problema hoje passa, como o senhor disse agora há pouco, pela ausência do Estado, que, digamos, até enfraqueceu as estruturas e a própria legislação, favorecendo e agravando, na verdade, esse cenário que está aí. Agora, Dom José, como envolver, foi muito interessante o exemplo que o senhor deu com relação ao Papa de realizar o sínodo no Vaticano e não em Belém ou em Manaus ou em alguma cidade da Amazônia, para trazer o envolvimento da humanidade, do mundo todo, para um problema que é de todos. Mas me parece que os brasileiros ainda não têm o devido interesse com a realidade da Amazônia e parece que isso é problema de quem mora lá, não é problema de quem está no Nordeste, no Centro-Sul do país. O que o senhor que está aí no coração da Amazônia poderia dizer para os brasileiros que não vivem aí sobre a importância da preservação ambiental e sobre o que cada um pode fazer daqui, de fora da Amazônia, em prol da preservação desse ecossistema e de toda a casa comum? Pois é, eu acredito que essa realidade dos brasileiros, de um modo geral, atinge também, eu diria, a nós, enquanto Igreja Católica. Esse assunto, né, da Amazônia, né, não é ainda um assunto que perpassa a atividade da Igreja do Brasil, em todo o Brasil. Embora o Papa Francisco, na querida Amazônia, tenha declarado, né, que o assunto era a Amazônia, mas era um assunto da Igreja do mundo inteiro e, consequentemente, do Brasil. Então, meu pedido a quem nos acompanha é que procura fazer essa sintonia conosco, entra em contato com essa realidade, procura conhecer os desafios que nós temos aqui, porque o bem que a gente está buscando, essa preservação do nosso bioma Amazônia, não é um bem para nós que estamos aqui na Amazônia, é para o Brasil e para o mundo. O Papa Francisco, na Laudato Si, chegou a dizer que a Amazônia era um dos pulmões do mundo, embora alguns criticaram essa afirmativa, mas é para dizer da importância que tem a Amazônia para a questão do clima, né, para a questão aí do enfrentamento dessa onda, né, de calor, frio desregulado, chove muito numa região e faz seca em outra, né? Tudo depende um pouco disto aqui. Então, acho que o assunto da Amazônia deve ser um assunto que deveria estar na pauta de todo brasileiro, de toda brasileira e de todo cristão católico e cristã católica e cristãos de outras igrejas, porque interessa a todos nós, né?
O Papa Francisco, na Laudato Si, vai conclamar justamente todas as pessoas de boa vontade para fazer um caminho, né, de trabalho para preservação do que ele chama de casa comum. Eu acho que nós deveremos trabalhar nessa direção. Nós precisamos caminhar nessa direção. A Amazônia não interessa para quem mora aqui na Amazônia. A Amazônia interessa para toda a população do Brasil, da América do Sul e do mundo. Portanto, somar forças nessa direção, compreender isso, conhecer, inclusive, por exemplo, quem é de fora, leia a Laudato Si, que ainda não leu, né? Leia o documento de convocação do Sínodo, leia o documento final do Sínodo, leia o Querida Amazônia do Papa Francisco, e aí a gente vai conseguindo fazer uma compreensão e um trabalho de comunhão que é importante. E eu queria fazer apenas uma observação, não é observação, é uma ajuda no que disse, né, o doutor Carlos, com relação à questão da pergunta que você fez da economia, né? A economia, ela pode gerar vida e pode gerar morte. O Papa Francisco tem falado muito duramente contra o lucro que gera morte. E ele lançou esse projeto da economia de Francisco, que depois passou a se chamar aqui no Brasil a economia de Francisco e Clara, para realmar a economia. Aí o que disse o doutor Carlos, ou seja, dar uma outra direção à economia. A economia não pode estar centrada no lucro. A economia tem que estar centrada no bem que ela pode produzir para as pessoas. E esse é o grande problema, porque se olha a Amazônia, aqui agora, como uma fonte de lucro, somente. Explorar as riquezas que existem aqui, somente. E não se respeita, né, os povos que já estão aqui, já estavam aqui desde antes dos europeus chegarem em 1500, e dos que estão aqui agora, vindo de todos os cantos do Brasil. Eu acho que esse é o grande apelo que esse caminho precisa ser, né, de todos nós precisamos fazer, compreender isso e abraçar esta causa, né, da casa comum, dos biomas, que não só aqui da Amazônia, nós precisamos preservar todos os biomas do Brasil, a maioria deles já praticamente destruídos, se nós não queremos que o nosso bioma amazônico continue nesse avanço de destruição que vem acontecendo principalmente nos últimos anos. Nosso tempo está quase esgotado, mas eu queria ainda ouvir o Carlos a respeito desse ano eleitoral. A pauta Amazônia, com certeza, vai chamar a atenção nas eleições e como nós, eleitores, devemos estar atentos àquilo que os candidatos à presidência da República vão apresentar como propostas para a região. Rapidamente, Carlos. Olha, nós temos que saber o que eles pretendem para a área ambiental brasileira, né? O Brasil, de uma liderança internacional como era, se transformou num pária internacional em função da degradação ambiental que tem apresentado, que culminou agora com o assassinato do Dom e do Bruno. Então, é muito importante que você verifique que o seu candidato, aquele para quem você vai depositar o seu crédito, o seu voto, o que ele pretende para a área ambiental, qual é o programa de governo dele, né? Qual é o perfil que ele tem. Não há possibilidade para a nossa sociedade de sobrevivermos sem cuidados ambientais. Então, é muito importante que se tenha essa percepção de que o candidato ele pode proporcionar avanços no sentido da defesa da coisa pública, daquilo que é importante para as atuais e futuras gerações. Então, essa percepção sobre o perfil do candidato, o perfil ambiental, é muito importante para a gente sacralizar o voto com segurança. É um assunto que envolve a todos nós. E por isso eu vou concluir hoje o programa recordando um pensamento do Papa Francisco na exortação pós-sinodal Querida Amazônia. Ele lembrou que é preciso ampliar horizontes para além dos conflitos e deixar-se desafiar pela Amazônia a superar perspectivas limitadas que permanecem enclausuradas em aspectos parciais. Precisamos encontrar espaços para dialogar e atuar juntos pelo bem comum. Abre aspas. Como não lutar juntos? Questiona Francisco. Como não rezar juntos e trabalhar lado a lado para defender os pobres da Amazônia? Fecha aspas. Esse é um desafio para todos nós brasileiros
e todos nós que vivemos nesse planeta. Agradeço então a Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, bispo da Prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. Obrigado por sua participação. Obrigado também ao professor Carlos Bocuí, do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, presidente do Instituto. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. E eu agradeço a você que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Um abraço.